A culpa que você sente por estar mudando de vida, talvez não seja um sinal de que você está errando. Ninguém me contou sobre o tanto que eu me sentiria culpada por tentar mudar a minha vida. Ninguém me avisou que a minha família ficaria desapontada quando eu decidi não seguir na profissão que eu me formei. Muito menos me falaram sobre a culpa de deixar uma outra família para trás quando eu pedi o divórcio. Hoje eu quero te falar sobre essa culpa, de onde ela vem, por que que ela pesa tanto, uma confusão que a gente faz dentro da nossa cabeça, que é justamente o que sustenta essa culpa com esse peso. Eu também vou te contar uma história do dia que eu estive do lado contrário, o dia que eu estive na posição da pessoa que foi desapontada por causa dessas mudanças que vão acontecendo quando a gente decide mudar de vida. E ter vivenciado o outro lado da moeda mudou todo o jogo para mim, fez eu entender com muito mais clareza o porquê que essa culpa pesa tanto dentro da gente. E se você está chegando agora, eu sou a Mila Dalben, eu escrevo e falo sobre como é o caminho de voltar para si mesma, como a gente muda a vida da gente de verdade, com o corpo junto, não só com a cabeça, não só entendendo as coisas. Muito do que eu compartilho aqui, eu vivi na pele. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve no canal e deixa seu like. E é isso que ajuda esse episódio a chegar em outras mulheres que estão atravessando a mesma coisa. Agora, vem comigo. Quando a gente decide mudar de vida, todo mundo fala sobre a coragem, sobre dar o salto, se permitir, mas ninguém fala da mala. Porque se você decide mudar de vida de verdade, a culpa, ela vai junto dentro da mala. Enquanto você empacota, enquanto você desempacota, ela tá lá, escondida atrás de cada decisão que o seu novo eu toma. No meu caso, ela apareceu em cenas muito concretas. Eu não esperava me sentir tão desconfortável ao ver as pessoas que eu tanto amava ficarem do outro lado do portão de embarque. E não foram só as culpas grandes, não, a profissão que eu decidi não continuar, o divórcio ou a mudança de país. Também tem as culpas pequenininhas que acompanham a gente, ou o aniversário que você não vai participar, às vezes até no fato de não atender o telefone, porque você está ocupado vivendo uma nova realidade e até essas pequenas coisinhas, às vezes, vão causar nos outros emoções e sentimentos que vão causar em você, de consequência, a culpa. É disso que nós vamos falar um pouco mais. Algumas vezes essa culpa, ela chega inclusive a paralisar a gente. Ela faz com que a gente às vezes se coloque em situações que a gente gostaria de ter evitado, mas porque a gente não soube ou não conseguiu ou não encontrou sustentação suficiente para dizer não. Às vezes, não estar presente ou estar presente numa nova roupagem que deixariam as pessoas que estão acostumadas com a sua versão anterior desconfortável. Muitas vezes a gente acaba perdendo a coragem de mudar por medo da culpa que nós vamos sentir com essas pequenas mudanças. Se a gente já sente culpa das pequenas mudanças, o que dirá a culpa das grandes mudanças? E eu gostaria aqui de te ensinar um truque mágico que fizesse a culpa não te visitar mais. Mas eu não encontrei esse truque. O que eu encontrei foi outra coisa. Foi uma pergunta que mudou o tamanho dessa culpa. E é ela que eu quero te fazer agora. A pergunta é: quando você se sente culpada, você realmente machucou alguém ou você só decepcionou alguém?
porque a gente confunde muito as duas coisas. E ninguém nos ensinou a diferença. Decepcionar é frustrar as expectativas que o outro construiu sobre a gente. Ferir é desrespeitar os limites éticos e morais de alguém. São duas coisas completamente diferentes. Quando a sua mãe fica triste porque você largou a sua profissão, você não está ferindo a sua mãe. Você só decepcionou uma expectativa que ela construiu. A expectativa era dela, a construção era dela. Quando uma amizade esfria porque você não é mais a pessoa que sempre diz sim, você não está desrespeitando ninguém. Você só parou de corresponder a uma versão sua que já não existe mais. E enquanto a gente não separa uma coisa da outra, a gente segue carregando a culpa por crimes que a gente não cometeu. Agora atenção, isso não é um passe livre. Dá para mudar de vida ferindo as pessoas, sim. Mentindo, sumindo sem conversar, atropelando acordos que você fez, isso sim vai ferir. Aí, a culpa está fazendo o trabalho dela. Mas se você mudou com verdade, com conversa, com respeito, e mesmo assim as pessoas ainda ficam desapontadas, o que você sente não é culpa por um erro, é o desconforto de parar de se abandonar. E foi exatamente isso que eu precisei entender e aprender quando eu estive do outro lado. Porque eu já fui a pessoa que foi desapontada. E eu quase perdi uma amizade muito importante para mim na minha vida por causa disso. Certa vez, uma amiga minha, muito querida, começou a mudar e a sofrer o processo de transformação dela. E ela, por mais esperado que fosse que houvesse uma transformação por conta de todos os movimentos que ela estava vivendo, que eu estava vivendo junto, o novo posicionamento dela na vida dela e o novo jeito dela agir começou a fazer com que eu me sentisse atacada, como se a mudança dela fosse uma crítica a mim. Então, às vezes, quando eu estava junto com ela, eu lembro de sentir uma energia estranha, a comunicação ficou um pouco, não fluía, parecia que a gente pisava em ovos umas com a outra. E eu até cheguei a achar que a nossa amizade ela tinha se perdido, que ela tivesse chegado ao fim. Mas o problema é que eu sabia muito do valor dessa amiga. Então, com o tempo, eu fui abrindo espaço nas minhas expectativas para poder observar essa nova versão dela, desde cobrar que ela fosse comigo a mesma pessoa. Não foi rápido, não foi linear. Houveram muitas conversas honestas, houveram momentos de silêncio, houve momentos que eu não sabia se a gente ia se reencontrar ou se a gente havia se perdido e se despedido de uma forma devagar. Mas hoje, ela continua na minha vida. Não porque ela cumpriu com as minhas expectativas, mas porque eu dei tempo para que a versão que ela estava construindo de si se assentasse. Eu me adaptei a essa nova versão dela. E mais do que eu me adaptar a essa nova versão dela, eu deixei que essa versão que ela tinha construído sobre si mesma iluminasse pontos na minha personalidade que também precisavam de melhoria, para que essa amizade continuasse crescendo e se fortalecendo. E aí, foi ali que eu entendi uma coisa que eu carrego até hoje. Quando a gente se agarra demais às expectativas, a gente perde a beleza de acompanhar as diferentes versões de quem as pessoas se tornam. E eu preciso ser honesta, nem todas as relações vão sobreviver a esse tipo de travessia. E tá tudo bem, porque às vezes pra gente ter coisas novas é necessário espaços vazios. E a gente precisa ficar em paz com isso. As relações verdadeiras, elas se reajustam. As outras, a gente vai ter que viver o luto delas. E as duas coisas fazem parte. Agora eu volto ao começo, para aquela frase que eu te disse nos primeiros minutos. Talvez a culpa não seja um sinal de que você está errando. E eu estou nesse exato momento da minha vida
vivendo o meu próprio método. Mais uma vez, eu tenho desapontado pessoas que se beneficiavam da minha versão anterior. Mais uma vez, curiosa e com medo, sim, para ver as relações que vão sobreviver ao terremoto interno que eu tenho vivido. E sabe o que eu percebi enquanto eu escrevia sobre a culpa nesses últimos dias? É que a culpa aparece justamente nas fases de mudanças conscientes. Ela não visita quem está parado, ela visita quem começou a andar. Nessa temporada, eu tenho repetido que consciência não é transformação. Você pode entender tudo sobre a vida e não mudar nada, mas a culpa é diferente. A culpa ela só aparece quando você já começou a agir. Então hoje, quando ela chega, eu não trato mais como um alarme de erro. Eu percebo ela como um farol, me mostrando que eu tô de fato num caminho de transformação. A culpa continua na mala, mas agora eu sei quem ela é. Não é um aviso de que eu estou errando, é um sinal de que eu estou indo. E se esse episódio tocou em algum lugar aí dentro, o texto que deu origem a ele está na minha newsletter no Substack. O link está na descrição. Lá eu escrevo toda semana sobre esse caminho que é voltar para si mesma, com calma, sem muita fórmula. Então, da minha experiência pessoal e também das minhas clientes. Antes de você ir, eu peço que você se inscreva nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, deixa seu like. Eu sei que parece bem pouco, mas é isso que faz esse episódio chegar em outras mulheres que estão carregando a mesma culpa em silêncio. Aliás, se você conhece alguém assim, já manda esse episódio para ela. Talvez seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. A gente se vê no próximo episódio, com muito amor e carinho, Mila Dalben. Beijo.